Os bispos, olha aí na tela que eu já falei, os bispos de Roma eram muito mais fortes, sábios e enérgicos que os de Constantinopla. E outra coisa, olha a outra transparência na sua tela. A igreja de Roma permanecia como uma coluna de ensinos ortodoxos. Aquelas heresias que eu citei, que estavam acontecendo nos primeiros séculos, elas acontecem mais do lado oriental. E Roma ainda, até agora, permanece ainda no ensino. Já tem muita coisa, mundanismo, muita coisa, mas a cartilha, vamos dizer assim, a documentação, o estatuto, o cremos da igreja, ainda ele é mais ortodoxo nesse período. Então Roma está nessa situação aí, tá certo? Outra coisa importante, quando Constantino levou a capital para Constantinopla, então ele ficou sendo o chefe da igreja, porque ele era o imperador. Ele era o imperador. Então os patriarcas acabavam se sujeitando ao imperador. Tinha toda uma proteção do imperador. E Roma? Roma não. Lembra que eu falei que o império está dividido, o império está se desmanchando? No quinto século já não tem mais império do Ocidente. Aí a igreja tem que assumir esse papel. E a igreja de Roma apresentava um cristianismo prático. O que é esse cristianismo prático? Ela ajudava os pobres. Roma tinha condições mais financeiras e eles ajudavam muito, ajudavam os irmãos de Jerusalém, de outras igrejas. Roma ajudava não só os crentes, até os pagãos. Roma sempre ajudava, sempre. Então era uma fé prática em Roma. E isso faz com que o prestígio do Papa vá subindo. Vai subindo. Tinha um problema político para resolver? Já começam a procurar o Papa. Tá? Então, a igreja, olha aí na sua tela mais uma transparência. A igreja de Roma era mais independente. Por quê? Porque ela era livre. E olha que interessante, teve um concílio, o concílio de Calcedônia, olha aí na sua tela, que foi lá na Ásia. Então o Papa foi lá na Ásia nesse concílio, representando. E ele ocupou o primeiro lugar já. O Constantinopla ficou em segundo lugar, mas o Papa de Roma, o patriarca de Roma, que agora é chamado de Papa, já ficou em primeiro lugar na reunião. Já ficou sendo respeitado. Olha aí da onde vem a força da igreja romana. Muito bem. E olha aí na sua tela, a queda do Império Romano se deu em 476. Ele já vem se deteriorando, ele já vem sendo desmontado. Por quê? Porque muita corrupção, muita gente brigando pelo poder, várias pessoas pretendendo o reino, o império ocidental ao mesmo tempo, os bárbaros invadindo, está uma confusão. E ele acaba ele é exterminado no ano 476. A partir daí não tem mais império romano ocidental. O império oriental vai permanecer ainda. Vai permanecer por centenas de anos. Mas o Império Romano cai. E quem vai ocupar esse lugar? Quem? A Igreja e o Papa. O Papa vai acabar ocupando esse vácuo político, tá bom? Você está achando difícil essa matéria? Você está achando que está difícil? Está tranquilo? Não está? Tem que anotar algumas coisinhas. Tem que ir dominando. Agora, se você quiser mais detalhes, aí você no material didático, no módulo 4 e no módulo 5, a matéria é um pouco extensa, então nós dividimos em 2 módulos, no módulo 4 e no módulo 5. Até a Reforma Protestante com Martinho Lutero, nós está no módulo 4, da Reforma até os dias atuais no módulo 5. Então, quando você pede o material didático, tem tudo escrito, tem exercícios, tem alguns testes para você colocar ali alternativa, enfim. Vale a pena pedir o material. Eu sei, você pode estar até assim um pouco, meio assim, mas eu vou pedir o material, será que eu vou conseguir acompanhar? Claro que vai. Claro que vai, tudo que eu já ensinei aqui e a gente está aprendendo com o material, você vai lendo aos pouquinhos, com calma, leia um pouquinho, uma hora por dia, tira uma horinha para estudar, ou meia hora de manhã, meia hora à tarde, naquele tempinho, você vai se adaptando e você vai dominando a leitura, vai crescendo, vai desenvolvendo. Olha que bênção!
Bem, vamos voltar aqui na nossa história. Eu vou fazer uma recapitulação nesses minutos para que você entenda bem, porque é importante entender esse assunto. O Império Romano. Então, o que aconteceu? Constantino, lembra de Constantino? No ano 313 ele fez um edito chamado Edito de Milão, dando liberdade para o cristianismo. Então agora o cristianismo deixa de ser perseguido. Só que quando ele morreu, os imperadores, que ainda em vida, só um detalhe, ainda em vida ele quis levar a capital do império de Roma. Então até então Roma era a grande, ela era rica, famosa, Roma. Ele quis levar a capital para Constantinopla, que fica na Turquia, que a antiga Bizâncio passou a ser Constantinopla e hoje é Istambul, fica na Turquia, tá bom? Então ele quis levar a capital. Por quê? Porque a cidade ela era mais segura geograficamente, ela tinha mais proteção natural contra invasores. Então, e de fato foi uma decisão muito sábia dele. Muito bem. Aí quando ele está lá nessa região aí, a capital sendo lá, nós temos os patriarcados, a igreja cresceu, a igreja foi abençoada, desenvolveu, então nós temos o patriarcado das cidades mais famosas do império: Alexandria, Jerusalém, Antioquia, onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, famosas para a igreja. Antioquia, Constantinopla e Roma, tá certo? Roma, muito bem. Como o império era muito grande, acharam melhor ter um imperador em Roma e um imperador em Constantinopla. Então dividiram o império. Quando dividiram o império, essas cidades principais que eu falei, onde estavam as igrejas principais, onde estavam os patriarcas, os bispos que comandavam os presbíteros, que passam a ser chamados de padres, não é isso? Que significa pai, que realmente, de fato, é o que orienta, tá certo? Então, eles fizeram o quê? Quando dividiu o império, dos 5 mais importantes, 4 ficaram do lado oriental. Hoje, quando você vê na televisão falando, olha, o patriarca da igreja russa ortodoxa, o patriarca da igreja de Jerusalém ortodoxo, aquela vestimenta, você sabe do que eu estou falando, você já viu na televisão, ele é o Nicolau, né? Tem aqueles nomes, patriarca, Nicolau, enfim, quando eles se encontram com o Papa, você vê aquela vestimenta, aquela liturgia, aquilo lá, então, aquilo é o culto ortodoxo da igreja católica ortodoxa, ou seja, a igreja católica que fica lá do lado oriental, olha que interessante. Agora, quando você vê o Papa, os bispos, você viu aí a escolha do novo Papa, toda aquela vestimenta, então você está falando da igreja de Roma, que é a igreja ocidental, tá certo? Então, e a igreja ocidental de Roma adotou o latim. Começa a falar o Império do Ocidente, começa a falar o latim. Lembra que a missa, até aqui no Brasil, foi rezada a uma época em latim? Tá, então, vem disso aí. E a igreja ortodoxa continua falando grego. Se você for um dia fazer uma visita numa igreja ortodoxa, você vai ver que a missa deles é na língua grega. Você não é capaz de não entender nada, é na língua grega. A liturgia é na língua grega. Eles preservam ainda a língua grega, porque é a língua do Novo Testamento. Mas a igreja do Ocidente, que é onde fica Roma, ela adota o latim. Está lembrado que eu falei da tradução de São Jerônimo no ano mais ou menos 405? Ele traduziu a Bíblia para o latim. Ele foi lá para a cidade de Belém e traduziu a Bíblia para o latim. Olha que interessante. Então, a igreja católica tem bispos estudiosos, enérgicos. A igreja do Ocidente, onde está Roma, ela ajuda muitos pobres. Ela é uma igreja que ela tem um cristianismo prático. Essa igreja tem só um líder. E esse líder, que passa a ser chamado de Papa, que quer dizer papai, ele começa a falar, peraí, nós temos os patriarcados, somos todos iguais,
Mas quem vai liderar? Se no império tem um líder, um cabeça, na igreja precisa ter um também. E precisa ser o de Roma. Por que precisa ser o de Roma? Porque é o sucessor de Pedro. Jesus não falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas? Olha, eles iam com a Bíblia. Está escrito aqui, ó. Jesus não falou que Pedro é pedra, né? Tu é Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Está falando, citavam esses dois textos. Um deles está lá. Se você visitar Roma, está escrito lá. Está escrito lá em Roma, está escrito lá no centro do cristianismo, está escrito esse versículo: apacenta minhas ovelhas. Olha aí. Então, logo quando Pedro morreu, porque Pedro também, ele era apóstolo, ele era um bispo, ele era o patriarca de Roma. Ele foi para Roma, ele morreu em Roma, foi martirizado em Roma. Logo, o sucessor dele é o que fica apacentando a igreja. Então é uma sucessão, há uma hierarquia, vai sair um passando para o outro. E eles fizeram uma montagem, pegaram o nome de alguns lá, que daí já é tradição, não tem como provar isso, mas fizeram e foram fazendo. Ó, esse foi sucessor desse, então é o líder da igreja. E começou a reivindicar, começou a querer para ele, e ele ser o chefe de todos, E aí essa disputa então ficou só em torno do patriarca de Constantinopla, que ficou sendo o segundo, e o patriarca de Roma, que ficou sendo o primeiro. Tá certo? E Roma, como lá no Oriente, em Constantinopla, o imperador estava protegido, ele dava toda a proteção para os seus súditos, para a igreja, para os patriarcas. Então os patriarcas ficaram submissos ao imperador. Tinha o imperador como a mais alta autoridade. E ficaram mais assim, sossegados, porque eles não tiveram problemas com invasões, essas coisas, como aconteceu em Roma. Em Roma, como ela não tinha essa proteção geográfica e tinha muitos campos férteis, era uma região muito abençoada na agricultura, tinha muitas plantações, o povo estava bem assim, satisfeito com o cultivo, enfim. Aí os bárbaros que começaram a ver tudo isso daí, a fartura, falaram: vamos invadir. Já não tem mais exército forte, o exército está tudo dividido, bagunçado. Porque qual era a diferença do exército romano com o exército dos bárbaros? Eu já falei aqui, né? Quem não era romano, não era grego e não era judeu, era bárbaro. Era o povo bárbaro, que era o povo que vivia lá no paganismo. Então, qual era a diferença de um exército com o outro? Porque hoje tem tecnologia militar, na época não. A luta era com espada. Não tinha muita arma sofisticada. Então, qual que era a diferença do exército de Roma? Ele era disciplinado. Ele era treinado, a ordem unida. Quando o exército romano marchava para conquistar um povo, tinha povo que antes de chegar o povo já se entregava, porque eles iam marchando, fazendo aquele barulho, no chão, aquela cadência. E o que acontece? O povo assustava, ficava com medo. Mas agora está bagunçado o exército, eles não têm mais força, eles estão divididos. Então os bárbaros vão vencer e vão começar a atacar e conquistar. Aí o que resta? Eles vão dominando, vão formando os países, vão formar a Europa, os países da Europa. Se você pegar um livro e começar a estudar como que surgem os países da Europa, você vai entender o que eu estou falando agora. Só que muitos deles acabam se convertendo à fé cristã. E aí passam a ser o quê? Subordinados, submissos a quem? Quem que é o líder agora do império que caiu no quinto século? Quem que é o líder do império agora, do Império Romano? É o líder religioso, é o Papa. Então o Papa agora, além de ser o líder espiritual, ele passa a ser o líder material, a ser o líder também da política, dos governos. Começa ele a comandar aos pouquinhos. Quando nós vamos chegar na Idade Média, o Papa está com poder absoluto, tá bom?